Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de cada dia, sempre falando sobre um assunto interessante, sobre educação e por que não falar também de outros idiomas, afinal você aprender um outro idioma é extremamente necessário. E eu trouxe aqui uma grande especialista, que eu costumo sempre trazer professores, né? Mas como ela me corrigiu aqui, Júnior, hoje nós estamos em um outro nível. Hoje nós já somos mentores, né? Então eu trouxe aqui a professora Amanda Moraes. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É um prazer absurdo fazer parte, né, desse momento, que é algo que a gente que está dentro do meio gostaria muito de ter a oportunidade de falar muito mais sobre essa chance. Nem todo mundo tem, mas a educação hoje está muito mais acessível, né? Então, poder compartilhar um pouco dessa experiência e alcançar mais pessoas é... sensacional, né? Sensacional. É incrível, é verdade. Professora ou mentora, desculpa, acho que eu vou pedir, eu não estou acostumado a falar mentora, então eu vou pedir licença, depois você vai explicar aqui para o nosso telespectador qual a diferença de professor e mentor. E eu peço já para você aqui, meu querido telespectador, desde já, deixe o seu like, comente, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é muito importante, a gente sempre traz aqui conteúdos muito especiais para você, educador, pai e aluno. E a gente vai falar hoje aqui sobre inglês, sobre o curso de inglês, como você aprender inglês, você que é aluno, você que é professor, importantíssimo, até você que é pai. Aprender inglês hoje sempre foi e cada dia é mais importante. E a professora Amanda, ela nos trouxe aqui algumas técnicas, que ela já vai dizer quais são as melhores técnicas, qual a melhor forma de aprender inglês, qual a melhor maneira, qual a melhor estratégia. Inclusive aqui em off, você já estava me falando aqui algumas maneiras, né? E eu morei fora, estava explicando aqui para ela que eu morei fora, mas meu inglês hoje não tá tão bom. Ela disse, olha, porque tu não me conheceu antes, porque senão eu tinha feito tu melhorar muito esse teu inglês. Mas sempre é tempo, né? Antes da gente entrar no tema em si, eu queria saber um pouco da tua trajetória. Como foi que tu começou, tu morou fora, tu estudou inglês sozinha. Como foi que tu chegou a você, professora, mentora de inglês? Eu queria só que tu botasse isso. Beleza, microfone um pouquinho, pronto, ótimo. Aqui assim tá bom, isso, pronto. Vamos lá. Então vamos lá, como começa a minha trajetória? Por incrível que pareça, eu não queria ser professora. Então assim, parece muito engraçado isso, ironia do destino, mas não era algo que eu desejei. Nossa, eu quero ser professora. A vida arrumou ali um jeitinho de me fazer entrar na educação. A partir disso, né, que é uma outra história, quem sabe um dia eu conto, eu comecei a me identificar e as oportunidades, quando eu fiz o curso de letras, sempre aparecia para língua inglesa. Mas eu queria muito ser professora de português, de literatura, mas todas as vagas iam para o inglês. O destino te empurrando. O destino me empurrando. Eu disse, não, então vamos lá, vamos começar a investir aqui. Eu sempre tinha estudado em escola, o inglês de escola, mas quando dentro da faculdade e depois as oportunidades começaram a vir para a área da língua inglesa, eu fui me profissionalizar. Então eu fui fazer um curso. Mas na escola tu tinha alguma dificuldade em inglês? Você era tua aluna normal? Eu não era uma boa aluna em inglês. Gente, que vergonha. Mas isso é para provar. Para provar, que justamente. Qualquer pessoa tem isso condição mesmo. de aprender, Isso né? mesmo. E de se tornar fluente. Então, Sim. eu tinha dificuldade na Sim. época do ensino médio, né? Gente, que vergonha. Cheguei a ficar de recuperação em inglês. Eu quase reprovo. Meu Deus Eu quase do reprovo em céu. inglês. Mas aí o que acontece? Isso mostra que você tem condições, se você realmente se dedica, que se você tem como meta, você aprende o que você quiser, né? Então pronto, comecei a estudar, comecei a crescer e as oportunidades aparecendo e sempre é para inglês. E aí eu comecei a trabalhar em grandes escolas aqui em São Luís, então escolas de nome mesmo, né? As mais conhecidas aqui como referência na cidade eu trabalhei. Só que chegou um momento... ensinando em qual série? Todas as séries, como é que era? De todas. Eu trabalhei em todos os níveis, né? Então, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Só voltando um pouquinho, né? Quando você estava dando aula de inglês, então você já tinha um conhecimento bom, Sim. não é? Mas para tu chegar a esse conhecimento, foi a pedrada... Foi você, ali naquele momento, você já começou a pensar, cara, esse método que eu estudei aqui não é tão legal, talvez eu aplicando um método... A minha pergunta é, redondinha, nesse período que você começou a estudar inglês, você já viu que os métodos não eram tão legais e ali já germinou talvez ali uma maneira de você criar o seu próprio método? Eu vou ser muito sincera contigo e direta. Tudo começou no meio da pandemia pra frente. Até então, e infelizmente, é uma realidade, não de todos, mas de uma boa parte dos professores se acomodarem. Então, tava tudo bem, eu trabalhava em escola, trabalhava ensinando gramática,
prática, porque quase impossível no ensino do Brasil a gente focar em comunicação numa sala com 35 crianças, né? A gente não tem os recursos para focar em comunicação. Mas, enfim. E eu comecei a ver que realmente isso aqui não estava dando certo. Eu digo, gente, os meus alunos não estão evoluindo quando eu comecei a trabalhar com aula particular. Na época, com aula particular. E tudo se repetia. Eu digo, gente, eu tô repetindo o que os meus professores fizeram. E eu olhava para mim mesma, eu me sinto segura 100% para me comunicar, e eu comecei a ver que também tinham falhas de comunicação. Aí eu fui estudar como o cérebro aprende, quais são as metodologias, que recursos, estratégias para cada deficiência, né, para cada dificuldade que o aluno apresenta. Então, trabalhar o listening é uma coisa, comunicação, a parte do teu speaking é outra. E assim, são todas áreas diferentes, conectadas, mas são estratégias diferentes para trabalhar. E foi aí que eu realmente fui a fundo, que eu comecei a ver, de fato, sendo muito honesta, que não estava tendo resultado mais rápido como eu queria, né? E também uma frustração minha. Eu digo, gente, por que eu demorei tanto a me tornar fluente? Né? Então, o método tradicional, ele empaca as pessoas, sabe? Ele meio que congela as pessoas ali, demora muito para desenvolver. Então, eu sentei, vamos descobrir uma forma, né? Um método que realmente ajude os alunos a desbloquearem, né? E se comunicarem. Foi nesse ponto. Então, aí você já estava, nesse período, você já estava em escolas particulares aqui de São Luís, teve a pandemia, que foi aquele... Todo mundo para pensar na vida, aí você parou para repensar esses métodos. Exatamente. E hoje você trabalha com um método seu, vamos dizer assim, foi um método que você criou, e já a gente vai entrar na questão do método para você explicar aqui para as pessoas, para o nosso telespectador, como que esse método pode ajudar eles, né? Como pode ajudar, se você puder dar aqui uma palhinha pra gente, né? Sim. Mas foi nesse momento, então, que você desenvolveu esse método. Aí você começou a aplicá-lo. Já nas escolas que você trabalha, você já começou com mentoria, você já começou... Me explica um pouquinho dessa história. Tá. Na escola, essa é uma metodologia que eu não consigo aplicar 100%. E confesso que eu já estava começando a ganhar um espaço maior como professora particular. Vou te explicar daqui a pouco como eu me tornei mentora, né? E explicar depois a diferença entre professora particular e mentora. Exatamente. Então, eu comecei a ver que a escola era pequena para mim, né? Então, tipo, não é só isso que eu quero fazer. Eu não quero me limitar só a essa questão de ensinar gramática. E pela quantidade, a metodologia que eu utilizo hoje, ele é muito de 1 a 1, né? Então, eu não consigo aplicar de uma forma com resultado bem profundo e eficiente numa turma lotada. Não dava. Porque eu preciso fazer estudo de caso, né? Então, e também a gente na escola precisa seguir um livro, né? Infelizmente, você fica ali... engessado naquele livro, não tem muito para onde correr. Então, eu comecei a investir mais no meu próprio negócio. E aí, eu fui mais a fundo. Lógico que algumas coisas eu tentava aplicar na sala de aula, mas eu não conseguia ter o resultado tão superior e eficiente que eu tenho no A1. Né? Então, eu saí de todas as escolas, né? Deixei a escola... Não trabalho mais em nenhuma escola física e tenho minha própria empresa. Hoje. Que né? Já é um salto muito grande, até um salto pessoal. Com certeza. Porque aí você agora virou empreendedora mesmo, né? Aí você saiu dessas escolas que você trabalhava e agora você montou o seu próprio negócio. E esse negócio, ele consiste, ele é um negócio físico, ele é um negócio online. Como é que hoje está esse negócio? Hoje a gente trabalha 100% online, né? O que me facilita ter alunos sem limites de barreira, né? Sem nenhuma dificuldade. A internet hoje me facilita muito. Eu tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos no Canadá, Estados Unidos, Espanha, Suíça. Eu vou começar a contar aqui o nome dos países e a gente vai passar a tarde inteira. Mas o que eu quero te dizer é que hoje a internet te ajuda a ir para outros lugares sem sair daqui. Né? Sem sair do teu cantinho. Então isso facilitou muito eu ter um alcance maior. Né? A internet é um grande aliado. Mas o que eu quero te falar com relação ao método, né? Eu sentei em cima de muito estudo, muita pesquisa. Eu criei o API, que é o Association, Production, Immersion, né? Que tem uma base de 3 pilares, né? Que é a associação. Então, principalmente para quem está começando e tem muita dificuldade, o processo de associação é extremamente importante no entendimento daquilo que você está aprendendo. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é um celular, certo? Imagina que você nunca ouviu a palavra cell phone. Oh, this is a cell phone.
automaticamente você associa a imagem com o que você está ouvindo. Sim. Né? Então, o processo de associação, ele vem não só por imagem, mas por contextualização de uma cena que você assiste. Ele vem a partir da interpretação de alguns movimentos. Então, a associação é extremamente É como uma criança importante. aprende? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Não necessariamente como uma criança aprende, porque o processo de aprendizagem de adulto é diferente da criança. Sim. Não tem para onde correr. Então, até o português com o inglês, em um determinado momento, já que se, por exemplo, eu não tiver como mostrar algo e eu trazer a associação entre uma palavra ou outra, é impossível você não fazer a associação da sua língua materna com o que você está aprendendo. Isso vai acontecer. O production, que vem ali no processo de produção. Então, até o aluno que nunca estudou inglês na vida dele, dentro da minha metodologia e estruturação dos nossos encontros de mentoria, ele fala inglês do começo ao final. Porque a base estrutural da nossa aula, do nosso material, ele é feito para que você consiga construir. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Uma pessoa que nunca estudou inglês, na primeira aula ele vai falar inglês? Com certeza. Nossa, que isso é revolucionário. E eu posso Maravilha. provar. Se você estiver curioso para saber como funciona, entre eu tenho. Eu tô com muita vontade de aprender. No primeiro encontro de mentoria, você sai falando. Não é how are you, não é good morning, não é assim, não. É um negócio estruturado. Sim. Você já sabe como é que vai estruturar uma frase. É o primeiro encontro, você já sai de lá sabendo isso. Sabendo falar falar o inglês. Exatamente. Como é a estrutura. Entendeu? Que esse é o ponto-chave da comunicação. Porque as pessoas até sabem um vocabulário ou outro, mas elas não sabem como organizar. Sim. Né? Por exemplo, você já ouviu falar de um brinquedo chamado Lego? Sim. Todo mundo, né? Acredito que sim, uma boa parte. Como é que é o Lego? Tem um monte de pecinhas, aí eu quero montar um carro. Você vai pegando as pecinhas e encaixando até montar um carro. É assim que é uma frase. Você pega as palavras e você precisa encaixar no lugar correto. Agora, com a grande dificuldade que eu tenho, que acho que algumas pessoas que estão assistindo a gente tem também, é isso daí, de estruturar, porque a gente pensa em português e tenta traduzir para o inglês. Aí, na hora que faz a tradução, sai aquele... Igual aquele desenho do meme, que o cavalo sai bonito na cabeça, e vai mandando para a perna. Vai... por aí. Então, a associação é diferente de tradução. A associação, ela vem pelo contexto do que você vai falar e não dá pra fugir. A estrutura gramatical, ela é a base também da tua comunicação, né? Então, a gente acha fofinho um estrangeiro vir e dizer assim, o casa muito grande, né? Que fofo, né? Mas só que a gente sabe que tá errado. Ele consegue se comunicar? Ok. Agora, imagina um estrangeiro com um posto alto numa empresa, numa reunião extremamente importante, falando dessa forma. Não vai ficar legal. Não. Nada profissional. E outra coisa, eu acho que a exigência de falar o inglês, infelizmente é assim, a exigência de falar inglês é muito maior do que a exigência de falar português. Sim. E existem razões para isso. Claro, a inglês é a língua universal, é a língua dos negócios, é a língua da política internacional, não é? Então, qualquer mesa de negociação que você vai sentar fora do Brasil, em qualquer país do mundo, é o inglês que é usado. Ainda que a língua daquele país não seja inglês, justamente. Né? Então, você vê uma roda de negócios, né? Numa reunião extremamente importante acontecendo, sei lá, no Japão... Inglês. Em inglês. Eu morei na Europa, né, como eu acabei de te falar. E todos os lugares que a gente ia pra Europa, da Europa era inglês. Você se comunicava com todas as pessoas em inglês. Barcelona, por exemplo, o garçom fala inglês. Exatamente. Então, todos os lugares eles falam inglês. Então, é realmente a língua universal, é a língua que é exigível. Exatamente. Para que a gente fale, né? Professora, e agora me diga o seguinte, você falou então que a pessoa ela já consegue, na primeira aula, já falar aqui o inglês. Mas hoje existem pessoas que estão, claro, em vários níveis. Então, a pessoa que está no nível 0 e a pessoa que está no nível médio e nível avançado. Como é que a senhora filtra esses níveis? E falando de cada um deles, se a senhora puder falar, né? Mais ou menos em quanto tempo que a gente pode perceber uma melhora significativa nessas pessoas? Bom, isso é uma pergunta extremamente interessante. Quando a gente fala sobre tempo de desenvolvimento, isso vai muito de pessoa para pessoa. Por quê? Por exemplo, se um aluno que está comigo há 2 anos, né, um mentoreado está comigo há 2 anos, mas ele ainda não consegue desenvolver tão bem quanto a gente imagina, ou como era esperado por conta do tempo, vamos levar em consideração o que essa pessoa estava fazendo? Será que ela estava só ouvindo
para o encontro de mentoria? Será que ela estava se expondo de outras formas? Será que ela estava seguindo o planejamento estratégico que todos os meus mentoreados recebem? Né? Então, assim, eu preciso ver todos os pontos para te dizer quanto tempo leva. Quando eu te digo que no primeiro encontro, o meu aluno, ele sai tendo uma noção de estrutura, porque ele sai, não significa que ele sai falando fluente no primeiro dia de aula. Não é assim, não entendam assim, tá? Então, existe um processo de aprendizagem. E quanto mais é necessário para você usar o inglês, mais você se dedica. Né? E como é que é o processo de aprendizagem? Amanda, eu já vi muita propaganda de fique fluente em 3 meses, em 6 meses. Gente, isso é loucura. Não se aprende uma língua em 3 meses, em 6 meses. Ainda que você estude, tenha a melhor estratégia, tenha o melhor mentor. Leva tempo. Leva tempo. É como eu te falei, né? Eu morei fora do país, em 6 meses eu estava aprendendo a entender. Então dá um certo tempo, né? Dá sim. E te digo mais, para acelerar este processo, existe a questão de comprometimento. Então, quanto mais você se expõe, quando eu digo se expor, não necessariamente... Passar vergonha. Não é passar vergonha. A questão do se expor eu tenho um encontro por semana. Dá resultado? Dá. O que você faz fora do encontro? Né? Você bota em prática, você segue o planejamento, você ouve música de forma estruturada, você assiste filmes de forma consciente. Então, isso influencia super, né? Em como que você vai desenvolver. Isso é extremamente importante no processo. Perfeito. Tá? Professora, eu tenho uma listinha de perguntas para a senhora, eu vou já fazer, mas antes eu queria até que fora da lista. Mas é o seguinte, hoje a inteligência artificial ela ajuda em muitos pontos, né? E hoje tem... eu tenho aqui o ChatGPT, por exemplo, que quando eu quero conversar em inglês com ele aqui, eu ligo aqui, ele fala inglês aqui comigo, não é? Perfeitamente. Com certeza. E aí, dentro do seu método, existe alguma forma também de usar as inteligências artificiais? A senhora acredita, a senhora desacredita? Como que está hoje o seu método em relação a essa nova tecnologia? Dentro da minha metodologia, no meu acompanhamento, eu não utilizo a inteligência artificial como uma ferramenta direta para o desenvolvimento do meu aluno. Tipo assim, utilize isso aqui como ferramenta, né? Mas eu utilizo como ferramenta de estudo, né? Vou atrás, eu uso, pesquiso, coloco para ver o que está acontecendo no mercado, como eu posso utilizar, qual é a melhor estratégia para o aluno que apresenta determinada dificuldade. Então, além do nosso conhecimento como profissional, a gente consegue ter acesso a informações que a gente nunca teve antes, né? Então, como ferramenta de estudo para o meu aluno, eu ainda não aplico. Até porque eu acho que... Mas é geralmente importante. Porque eu acho que essa ferramenta que ele fala o inglês, talvez ele só seja no ChatGPT pago. Eu não sei se todas as ferramentas têm. Porque tem a versão gratuita e tem o pago, justamente. O meu é o pago, então eu sempre converso com ele. Eu não lembro se na gratuita tem. Então, tipo assim, a conversação dele é muito boa em relação à conversação. Até porque você está falando ali com um robô, e você não vai ficar tão constrangido se você errar, não é? Então, tipo assim, aquela história do passar vergonha, ele pelo menos isso aí você já passa por cima, né? Eu achei interessante essa colocação. Porque o ser humano, ele tem essa questão do... Será que vão me julgar? Sim. Será que vão rir de mim se eu pronunciar errado? Então, assim, isso também precisa trabalhar no seu emocional. Porque quando você viajar novamente, não é o ChatGPT que vai conversar com você. É verdade. Né? E pode ser que em determinada situação você nem consiga ter acesso à internet, né? Se você souber usar essas ferramentas, são ótimas aliadas. Mas eu ainda acredito que o contato com o professor, que entende não só do que ele está te ensinando, mas como o ser humano funciona e como de fato aprende, é extremamente fundamental para o teu contato, te sentir acolhido, você ter um contato humano mesmo, sabe? Eu acho que é uma ferramenta muito boa, né? Mas... Assim, eu acho que a ferramenta, ela vem para te ajudar. Ela vem para te ajudar. Né? Por exemplo, hoje eu não estou morando num país estrangeiro. Então, eu perdi muito do meu inglês porque eu não estava praticando. Então, agora, quando eu quero praticar, eu vou lá e converso um pouco com ele. Para tentar praticar. A mesma coisa do teu aluno que está lá no Canadá, por exemplo, né? Que às vezes quer também... ele tem onde praticar, mas ele quer a parte estrutural. Ele quer a gramática, que só a prática ali
demora ele aprender sozinho. E aí já entra nessa primeira pergunta que eu vou fazer daqui, que é o seguinte, a pessoa que está nos 30, 40 anos de idade, que já não é mais uma criança, não é? Já tem dificuldade ali na coesão ali do cérebro, das informações. Esse seu método, ele serve para ela? Eu tenho uma aluna de 82 anos. Nossa Senhora. Se você ainda me disser que idade é um impedimento, eu rasgo meu diploma bem aqui. Porque não é sobre idade, é sobre estratégia, é você entender o outro, é eu saber qual é a dificuldade do meu aluno e como é que eu posso resolver. E sabe, a idade ela não é a precursora de como você vai desenvolver, né? Eu preciso te entender para solucionar. Então, idade não tem nada a ver. Minha mãe tem 70 anos, também ensino minha mãe. Inclusive, tem um post lá no meu perfil, eu ensinando inglês para minha mãe. A coisa mais incrível do mundo. Então, assim, não tem limite. Ou seja, tem um ditado aí que você tá quebrando ele, né? Com certeza. Diz, eu vou até falar um ditado esse meio chucro, né? Mas nós aqui do Nordeste, a gente é acostumado a esse ditado. Diz que mula velha não aprende marcha nova. Não com relação a inglês. Não com relação a inglês. Esse aí não tem isso. Tem, não. Aprende todo tipo de marcha. Com certeza, com certeza. E qual é a mentalidade que essas pessoas têm que ter, que estão aprendendo inglês já de forma mais tardia? Existe um, que hoje em dia fala muito de mindset, né? Existe isso no inglês também? Olha, eu acho que a primeira coisa que você precisa pensar sobre como você vai desenvolver algo é acreditar que você consegue. Esse é o primeiro passo. Com certeza. Né? Se você começa, mas eu não estudei tanto tempo, será que ainda dá? Dá pra você fazer qualquer coisa. E, inclusive, essa senhora, abrindo aqui um parênteses, ela tem um namorado que mora na Turquia. Então, vamos lá. Qual é a necessidade dela? Se comunicar com uma pessoa que é muito importante para ela. Então, o que move você a aprender também é o que tá te levando a aprender. Qual é o motivo? Motor. Exatamente. Qual é a razão? Eu tô aprendendo só por aprender ou realmente tem um ponto específico? Então, eu acho que quando você se investiga, por que eu preciso disso? Como eu faço para conseguir aprender isso? A gente consegue chegar onde você quiser. A gente vai chegar onde você quiser. Perfeito. Entendeu? Esse seu método, ele é uma pergunta, tá? Ele tem alguma... Ele é baseado, assim, mais no ouvir, no falar, no ouvir, no falar. Você falou um pouco agora, da associação. Especifica um pouco mais pra gente como é que funciona esse método. Tá. O método é pautado nesses 3 pilares, como eu te falei. Associação, produção e imersão. E aí, não é sobre qual ponto eu preciso focar dentro do meu método. Eu vou focar naquilo que você precisa aprender e aí eu utilizo esses 3 pontos para te ajudar. Então, por exemplo, Amanda, eu até consigo me comunicar, eu não tenho problema de estruturação de frases, mas eu tenho uma dificuldade imensa de ouvir e entender o que eu estou ouvindo. Então, a gente vai traçar estratégias dentro da associação, produção e imersão focada naquilo que o aluno precisa. Aí você faz tipo o quê? Um questionário, uma entrevista, como é que é? A gente trabalha com um teste de nivelamento e eu faço uma call exclusiva com todos os interessados em fazer a mentoria, né? Então, por exemplo, o aluno tá cansado de nadar, estudar em vários métodos tradicionais e não sei quantos livros e não sei quantos professores, mas ele não consegue alcançar aquele ponto que ele precisa. Beleza, esse aluno chegou pra mim, eu vou fazer um teste de nivelamento com ele. Então, a gente tem uma sessão de investigação. Eu vou aplicar diversas técnicas com ele e vou ver como é que ele desenvolve. Então, a gente tem o Describe Picture, que ele vai desenvolver ali a descrição de uma imagem. E aí, eu vejo como é que ele consegue construir. Ele vai desenvolver, falar inglês, né? Exatamente, né? E aí, se o aluno não tem base nenhuma, ele não consegue. Mas, às vezes, até o aluno que nunca estudou, ele consegue dizer... table, cup, person, woman. Person eu não sei o que é. Person. Como? Pessoa. Person. Yes. E aí It's just your accent. I can't understand. My accent is Irish accent. Oh, so hard. You have no idea. My teacher was Irish and it was so crazy, the class, but it wasn't Irish from where? Dublin or Dublin? I think I was in Dublin. I studied there for 1 week. Just was so fast. No, sorry, 2 weeks. When? Dublin, exactly Dublin. Dublin. All right. Was an amazing experience, but I couldn't stay there for so long. I needed back to Brazil. But it was so
amazing. It was incredible. But at this year? No, last year. Last year. I went there to last year. On the beginning of the year. All right. January. No, March. I was there in March. And I traveled to London too. London? Yeah. It's an amazing place, London. Amazing place. And the people here, they think it's amazing place, but there's poor too, because Brazilians, when they look for Europe, they think that it's all is beautiful and rich, and it's not very true. No. Not very true. This is yes, exactly. So when I went to London, I was with a friend. She is Irish and she lives there, but she went with me. In London, it's amazing because when you see around, unfortunately, I just visit the tourist places, spots like Big Ben, like things like this. And you think that's so similar that we're in a movie, you know? Yes. Oh my gosh, so incredible. It was rain? No, was not rain. No. Was cold, so cold, but the sunshine. March or February? March. Yes. Yes, it's very cold March. Yes, so cool. Oh my gosh, cold. In March, we have in Ireland, in Dublin, St. Patrick's Day. Yes, I was there. Very good. It was amazing. When I traveled to Ireland, I chose this day because of the St. Patrick. It's like a carnival here. Carnival? Yeah. Carnival. Yeah, it's similar. A little bit different, but it's similar. Yeah. It's so beautiful. People just celebrate and drink a lot. Yes. People there. Yes. People from everywhere. It's so crazy. They like Guinness. You walk on the street and you can listen at the same time people from India, people from Japan, people from Italy. Yes. And so it's so crazy. You can listen many languages at the same time. And I can speak better when I speak not with native people. Okay. But for example, when I speak with Italian, or for example, for you, you are Brazilian, but your accent is not like Brazilian accent. It's very good. Yeah, Let's go back to Portuguese. Okay, it was an amazing moment speaking English with you. I hope that everybody understand a little bit. Okay? Parabéns, muito bom. E aí, qual é a minha nota? Oh, so amazing. I think that you get a 10. No, was very good. Deixa eu voltar. Vamos voltar. Foi muito bom, muito bom. Você consegue desenvolver super bem, tem essas colocações. Então foi... Acho que você voltando, né? Espero que comigo. Claro. A gente vai focar em estratégias que esquecem metodologia tradicional. Então a gente vai trabalhar com chucks, que são estruturas que a gente utiliza para fazer com que a sua fala fique mais natural. Então a gente usa expressões específicas. De repente você como comunicador, a gente vai trabalhar, de repente você entrevista uma pessoa de fora, como que você começa esse papo mais natural, mais gostoso. Então tem expressões específicas para isso também. Então a gente vai trabalhar focado no teu trabalho, na tua necessidade. Amanda, eu vou trabalhar, ou vou viajar. Então vamos lá, o que eu preciso? Me comunicar no restaurante? O que é pedir comida, pedir um lençol? Parece muito bobo, né? Sim. Mas é um vocabulário que você vai usar. Você chegou no hotel e precisa trocar o lençol. Como que eu digo isso? Eu preciso trocar um travesseiro. Eu quero um travesseiro a mais. Como que eu falo isso na recepção? Né? Tem um copo sujo. Como que eu expresso isso? Então, assim, coisas que parecem muito triviais, mas que as pessoas não sabem como. Então, não é só o verbo to be. Não é só passado, presente. Não é só gramática. Tem toda uma contextualização de comunicação, sabe? Extremamente importante. Tu viu aqui o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu entendo perfeitamente tudo que tu tá falando. Alguma palavrinha ou outra que não. Mas eu entendo tudo que tu tá falando. Na hora de comunicar, às vezes dá um errinho, porque como eu tô te falando, eu tô pensando em português e vou tentar gerar isso para inglês. Trazendo o meu case aqui, meu caso concreto. Se hoje eu fosse aqui o teu aluno, ou o teu entrevistado, sei lá, como é que tu, Júnior, já dá para me avaliar, para dizer o teu método, a gente iria por aqui, assim, tu falaste um pouco assim da tua necessidade, né? Mas assim, o método de ensino, teria como tu falar um pouco isso? Tem. E deixa eu te contar uma coisa curiosa. Você nunca, a gente quando aprende inglês como adulto, nunca vai parar de traduzir.
Jamais. Por quê? Porque a sua língua materna... Isso é importante, essa observação. É a sua referência. Agora, o que acontece? Isso acontece em milésimo de segundos, que tá natural para você. Então, você não vai precisar parar para entender que você está fazendo uma tradução. Mas o teu cérebro automaticamente faz isso para uma outra língua, né? Então, esse negócio de não pensem em português, não traduza... Muito difícil isso. É complicado, ainda mais quando você não usa o inglês no dia a dia, né? É esse ponto que faz a gente, né, os brasileiros, ficarmos em quarto lugar, como lá para os últimos lugares, né, de desenvolvimento no inglês. A gente tem um dos piores índices, né? Porque, infelizmente, a gente não usa o inglês para se comunicar aqui. Então, essa sensação que tu me disseste, nossa, eu morei na Europa, morei em Dublin por mais 1 ano e... 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Mas quando eu voltei, eu esqueci muita coisa. Né? Por quê? Porque a gente não usa o inglês aqui para se comunicar no dia a dia. Então, a gente perde muito, né? Mas é entender... Agora, sim, é engraçado como tem palavras que fixam. Assim, por exemplo, ó, quando eu tava lá em Dublin, né? Alho. Eu esqueci como é que é alho em inglês. Como é que é alho em inglês? Busca na tua memória, você vai conseguir. Meu Deus do céu, esqueci. Mas, Garlic. Não, como garlic. 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 Ó, yes. Agora vai ficar mais icônico ainda, garlic. Yes? Beleza. Quando eu estava lá, eu falava tanto garlic que eu esqueci como era alho em português. Acontece. E agora eu esqueci como é alho em inglês. Entendeu? Alho tá um negócio assim comigo, eu só sei falar em um idioma. Garlic, eu esqueci. Garlic, cara, como é que é garlic? Que fala Já aconteceu diversas vezes comigo. Skill também, eu sabia falar skill em inglês, eu não sabia mais falar habilidades. É o comum, não, é o hábito, né? Sim. É o trazer pro cotidiano. Sim. Quando eu passo muitas horas em aulas seguidas, né, falando muitas horas em inglês, às vezes eu perco também, assim, tipo, meu Deus, eu quero tal coisa, aí eu fico, uma vez eu tava... E o pior é que o pessoal pensa que a gente é besta. Mas não é, gente, é porque o cérebro justamente faz esquece, isso cara. com a gente, faz isso mesmo. Uma vez eu tava na escola, ainda trabalhava em escola, e descemos pra cantina, né? Sim. E nisso eu precisava de um guardanapo. E aí eu disse, gente, eu preciso de um napkin. Aí os alunos estavam perto, teacher? Eu disse, gente, napkin, né? Tentando, eu digo, ei, teacher, você quer um guardanapo? É isso aí, guardanapo. Outra vez eu esqueci abacate. Como é em inglês? Avocado. Avocado? Yes, avocado. Dependendo do accent, né? Sim. E aí eu tentando explicar, eu digo, gente, verde, tem um negócio, uma seed no meio. E o que, teacher? Eu tive que desenhar um avocado pra pessoa. Eu digo, teacher, é um abacate. Eu digo, abacate. Mas acontece. Dá o branco. Dá o branco. Então, às vezes, eu saio da aula, eu tenho que da mentoria, tem que sair, meu esposo, né, não fala inglês, olha só que loucura. E aí eu fico tentando voltar, eu digo, não, pera, Amanda, vida real, casa, marido, não fala inglês, vamos lá. Mas isso aqui é o trava-língua em português, né? Quando você trava a língua em português, vai falar inglês. Mas e o trava-língua em inglês? Quando alguém trava a língua, quando não consegue falar, seu aluno tá ali da mentoria, teacher, I can't speak anything, help me please. A gente vai tentando. What the hell are you doing to help him? A gente vai traçar da melhor forma. Tem uma coisa que eu acho muito legal que eu faço com os meus mentoreados, é o seguinte, eu não dou a resposta pra eles. De qualquer coisa. Acabou de fazer comigo aqui. Vai lá, puxa na tua memória. Exatamente. Aí eu digo, girl. Aí você pegou e lembrou. Então, assim, eu sempre peço, se uma frase estiver errada, eu volto e digo, fulano, como que eu digo, eu estava em casa ontem? Se ele disser, I am at home yesterday. Não, como? Vamos lá? Como é que é essa frase? E aí ele, é verdade, teacher. I was. Então, assim, eu faço o aluno pensar, analisar. Porque se você dá a resposta o tempo inteiro, ele não vai produzir. Como você falou em was, qual a diferença mesmo para relembrar-nos? A diferença do was pro have been? Então, vai depender do que você quer passar, depende muito do contexto. Quando você usa o passado de was, né, o passado do verbo to be, aquela ação acabou e
você não sente mais o efeito dela mais. Exemplo, few minutes ago, I was at home. Ou seja, eu não tô em casa mais, eu tô aqui, né? Se eu te digo, I have been, deixa eu pensar aqui numa frase. I have been studying English teaching, né? I have been teaching English for 17 years. É uma coisa que começa no passado e se estende até o presente. A gente poderia falar que é o estou estudando? É esse bonito aí, né? Eu estou estudando, eu tenho estudado. Então, é algo que é muito complexo de explicar. É a nossa condição verbal. Porque não vai ter algo muito semelhante. A gente não utiliza essa estrutura do português no dia a dia, né? Então, eu digo, eu sou professora de inglês há 17 anos, né? Ou então, eu estou ensinando inglês há 17 anos. Então, eu trago isso, começa lá no passado, se estende até aqui. Então, por exemplo, ou então eu estive para falar sobre experiência. I have been in Ireland last year. Oh, sorry. I was in Ireland last year. Eu estava, não estou mais. Eu usei o last year, né, aqui. Então, eu dei um momento em que estava. Agora, a gente está no presente, não estou mais lá. Agora, se eu quero te dizer que eu estive lá, e eu não vou te dizer quando isso aconteceu, mas eu quero falar da experiência. I have been in Ireland. Eu te disse quando isso aconteceu, mas eu já estive lá. Então tem essa questão. Mas seria errado eu falar I was sem dizer a data? Sim, porque não vai fazer sentido. Né? Aliás, depende, como eu digo, depende muito do que você quer passar. Por exemplo, se eu perguntar assim pra você, Júnior, where were you? Hey, where were you? Cadê você? Onde é que você tava? Eu já sei que você tava em um lugar e você não tá mais. Contexto. I was at home. Eu tava em casa. Você não precisou dizer, porque depende muito do contexto que você tá querendo passar. Então, tudo... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como tu falou agora há pouco, é muito difícil a gente não traduzir. Não é? Mas assim, olha, quando você tá aqui... numa situação aqui de restaurante, por exemplo, né? E aí eu vi uma entrevista interessante uma vez daquele ator do Porta dos Fundos, esqueci o nome dele agora, mas enfim, o que ele disse? Ele disse, olha, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos, eu fui pedir uma carne caprichada, no capricho. E eu, cara, qual é a tradução para no capricho? Tipo assim, não tem tradução, né? Então, assim como existem palavras no inglês que tu não consegue traduzir para o português, o capricho é algo brasileiro. Tu vai falar o quê? Well done? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí, quando você tá falando inglês, como é que tu orienta teus mentorandos? Você tá falando inglês, de repente tu quer falar uma coisa que tu não acha, qual é a saída? Procurar sinônimos. Né? Então, eu não sei como que eu digo... Fazer mímica. Né? Dá um jeitinho lá. Mas, uma das outras coisas que eu trabalho muito com eles é uma técnica chamada reformulação de frases. Ou seja, eu te dou uma frase base e você precisa me dizer essa mesma frase de duas formas diferentes. Com outros vocabulários. Precisa ter o mesmo contexto. Perfeito. Então, isso te ajuda a ganhar mais vocabulário de forma contextualizada. Com certeza. Tá? É uma das técnicas mais interessantes para que você consiga sair de uma saia justa. Nossa, não lembro como eu digo tal coisa. Mas tem um sinônimo. E aí eu vou utilizar aquilo para me comunicar. Perfeito. Né? E tem, como você falou, existem muitas expressões brasileiras que não vai ter como você traduzir. Então, eu vou buscar o mais próximo. Muita coisa vai perder a graça, porque o português tem essa, né? Justamente. O molho brasileiro vai se perder, mas aí você vai ter que ajustar, né? Você falou agora há pouco que você tem aluno em vários lugares do Brasil e do mundo, né? E existe, assim, você falou já uma muito interessante, né? Que é uma professora, uma senhora de 80 anos que está aprendendo inglês para conversar com um namorado, né? Dela. Legal. Além dessa, existem outras histórias, assim, de transformação, uma história legal que você possa contar, ou até uma história engraçada que alguém de repente passou e você queira compartilhar aqui com a gente? Olha, eu tenho duas histórias muito legais de alunos que me enchem de orgulho. Todos eles são maravilhosos, né? É uma palavra que eu trago muito, maravilhoso, né? Então, a Carol, ela trabalha embarcada, né? A Carol é uma aluna minha, ela já tá comigo tem um ano, mais ou menos, um pouquinho mais que um ano. E ela trabalha numa plataforma de petróleo. Mandou alô pra Carol. Tchau, Carol. Ei, Carol! Ai, Carol! E a Carol, ela
quando ela começou, ela tinha muita dificuldade de estruturar as frases. Ela misturava as palavras, é extremamente complexo entender, apesar de eu saber que ela já havia estudado durante muito tempo, mas ela não tinha segurança. Parecia um monte de palavras soltas, ela não conseguia organizar. E aí a gente trabalhou as técnicas corretas para que ela conseguisse falar com mais calma. E a ansiedade de falar também. Carol viajou recentemente para os Estados Unidos, passou um mês lá. Fez um intercâmbio maravilhoso. Super conseguiu se comunicar com muita segurança, né? Teve a chance de se comunicar com gente de vários países, né? Então, bem legal. Mas um ponto X da Carol foi que ela conversava muito com um amigo que era dos Estados Unidos e ela passou um ano sem falar com ele, que foi o período que ela começou a usar aulas comigo. E ela disse que para falar com ele, ela usava tradutor e tentava se virar. Até que depois que ela começou a mentoria, ela voltou a falar com ele novamente, ele veio pro Brasil, eles se reencontraram e ele perguntou o que ela estava fazendo, que o inglês dela estava completamente diferente. Né? Outra muito legal foi de uma aluna minha que era noiva. Ela passou 2 anos com esse rapaz, baiana ela, e ela conheceu um americano no aplicativo de paquera. E ficou noiva. Só que até então, durante 2 anos, ela só falava com o tradutor, usando o tradutor, aprendendo uma palavra ou outra com ele. E aí, em 3 meses, sem brincadeira nenhuma, pra mim, eu acho que foi esse caso mais surreal. Em 3 meses de acompanhamento, ele veio pra cá, pro casamento do irmão dela. E ela foi a tradutora dele. Pô, que massa, cara. Pra mim, assim, quando ela me falou... 3 meses? 3 meses. 3 meses. Lógico que ela tinha uma base, então ele não veio zerada. Ela tinha a base e tinha o que a gente falou aqui, né? A locomotiva, o motor, que fazia com que ela cumprisse todas as metodologias do que você colocou. E aí ela me falou, professora, cara, não sei como... O que você fez comigo, que nem eu entendi. Como ninguém... Ela morava numa cidade pequena da Bahia, mora numa cidade pequena da Bahia, e ela... Todo mundo quer falar com aquele cara grande, alto, branco, diferente, destoando de todo mundo ali naquela região, e as pessoas curiosas, e ela tendo que fazer essa intermediação entre eles. Eu achei, assim, foi um dos maiores casos de sucesso, assim, que muito eu tenho. Legal. Foi muito legal. Me lembrei que tu falou isso daí, né? Eu sou aqui de uma cidade do interior aqui do Maranhão também, né? E aí uma vez foi pra lá um gringo pra lá, né? Eu te juro, o cara era altão, louro do olho azul, que juntou pra mais de 100 meninos ao redor dele. Meu Deus! E os meninos triscavam nele assim, ó, e saiam correndo. Como se fosse um... Aí, olha, tem um homem ali dos Estados Unidos ali, ó. Aí ficava... Tem um caboclo ali dos Estados Unidos. Aí os triscavam e saiam correndo dele. Oh, gente, e ele falando enrolado. Jesus do céu. Interessante, né? Como é que é o brasileiro. Porque assim, foge da nossa cultura. 100%. Né? A gente não tem esse estereótipo, né? E o novo sempre deixa a gente curioso, né? A gente quer buscar, entender, ver, conhecer, faz parte. Né? Isso aí. Pessoal, nós estamos aqui falando com a Amanda Moraes, professora, mentora de inglês. Ainda não vamos acabar, ainda temos aqui tempo, tá? Eu só peço para você, mais uma vez aqui, peço para você se inscrever no canal, deixar o comentário. Se tiver alguma pergunta, pode deixar no comentário que a professora Amanda vai responder. Professora Amanda, até aproveitar logo, eu vou pedir no final, mas se quiser já deixar também seu Instagram, alguma página que as pessoas possam lhe seguir também, já é interessante. Pronto, você vai entrar lá no Instagram, colocar It's Amanda Teacher, né? Professora em inglês. It's Amanda Teacher. It's Amanda Teacher. No Instagram. Isso, no Instagram. Hoje é a única rede social que eu tenho. Mas pode entrar em contato comigo, quiser saber mais informações sobre a mentoria, vai ter o link lá direto pro meu WhatsApp, ou pode mandar um direct também. Fiquem à vontade. Perfeito. Professora, e aí vou até aproveitar o título de professora para você me explicar. Agora, qual a diferença entre a professora de inglês, entre a mentoria, entre a professora particular e o curso de inglês? Ai, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo te dar uma resposta objetiva. Vamos lá. O que é a questão de ser professor? Todo mundo que ensina algo é um professor, né? Se você sentava, você foi um professor para mim naquele momento, você me ensinou algo. Ponto. O professor é quem ensina, tá?
Qual é a diferença quando eu digo assim, olha, eu sou mais do que uma professora, eu sou uma mentora. Porque eu não foco em conteúdo. Eu não adoto um livro e sigo um roteiro. Perfeito. Tá? Então, eu não ensino ali só aquele básico. Não, eu vou a fundo, eu vou te orientar, eu vou mentorear você. Então, a gente vai buscar as estratégias corretas para que você possa desenvolver. Esse é um outro ponto extremamente interessante, diferente do curso. O que é um curso de inglês, por exemplo? Ele vai seguir um padrão de alguns módulos específicos, que talvez nem seja, às vezes, o que você realmente está precisando resolver. Né? Por quê? Porque é genérico. É aquele conteúdo para todo mundo. Só que eu não quero te dar um conteúdo para todo mundo. Eu não quero te dar a estratégia que eu uso com você. Com você e uso com todos os outros alunos. Sua necessidade, apesar de seu objetivo ser o mesmo que é falar inglês, ela é diferente da Carol, que eu acabei de citar. Carol trabalha numa plataforma de petróleo. O que isso tem a ver com a tua necessidade? Nenhuma. Você não trabalha numa plataforma de petróleo. Mas qual é o objetivo de vocês dois? O inglês. Só que eu não vou pegar a mentoria e o material que eu preparo para Carol para trazer para você. Porque são objetivos diferentes. Além dos... Palavras diferentes. Você vai conversar com pessoas diferentes. Tudo diferente. Exatamente. Entendi. Mas a senhora falando isso, provavelmente tem muitas pessoas preocupando com o preço. E aí, o preço, não precisa, se ela não quiser falar, não precisa falar o valor. Mas os preços, eles variam muito. São duas perguntas em uma. Eles variam muito, até porque é uma questão adaptativa para cada pessoa, os valores. E hoje, qual é o seu público-alvo? Tá, vamos lá. Eu vou ser muito sincera com você. E, na verdade, eu vou te responder te fazendo outra pergunta, tá? Exemplo simples. Vamos lá. Você é um cara alinhado, bem vestido. Daqui pra cima, daqui pra cá eu tô de bermuda. Tá ótimo. Mas a gente faz de conta que não, né? Mas eu tenho certeza que esse terno, a gente percebe que ele é bem cortado, o material é bom. Daqui eu consigo perceber que você não comprou esse terno numa feira de um valor mais acessível. Com certeza seu terno não foi R$50. Não. Provavelmente. Agora, eu te pergunto, você, um cara que zela pela sua imagem, tô contextualizando, você vai andar de qualquer forma? Não. Você vai pagar um preço a mais para aquilo que você quer andar com qualidade, certo? Você também não vai investir R$1.000 num terno e esse terno tá mal costurado. Também não faz sentido. Então, quando eu alinho isso com a minha assessoria, com a minha assessoria, quando você entra num curso de inglês tradicional, nas franquias, vamos dizer assim, você tá ali com 10 pessoas. Tem um livro, todo mundo vai ver aquele livro, todo mundo vai ter a mesma aula. Como eu te falei, o objetivo é aprender inglês, mas as necessidades são diferentes, certo? Você vai desenvolver? Vai. Um prazo bem maior. Quando você vem para a mentoria, tudo é desenhado literalmente para você. Comprar um terno feito numa loja de grife é diferente de você ir lá no alfaiate, ele tirar suas medidas. Você tá esquecendo as palavras em português, né? Escolher um tecido que tenha um caimento bom em você. Então, ele vai desenhar o seu terno no seu corpo. Eu posso até comprar algo que tá lá disponível. Outras pessoas também podem ter, mas o seu terno é seu. Ninguém vai ter um igual. Então, é isso que a gente faz na mentoria. A gente desenha seu acompanhamento. Tudo é milimetricamente calculado para que você desenvolva mais rápido, economizando o seu tempo. E vou ser sincera, dinheiro também. E eu vou te devolver mais uma pergunta. Você acha que vale mais a pena pagar baratinho e passar anos para ter um resultado, ou você fazer um investimento maior, mas ter resultado mais rápido? O que faz mais sentido? O investimento maior, o resultado mais rápido. Perfeito. A mentoria, vou ser sincera com você, não é barato. Não é algo que você paga ali R$200 por mês. Infelizmente. Mas... depende do conceito de barato e caro, né? Exatamente. Depende do que é o seu conceito de barato e caro. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Jamais no acompanhamento da mentoria você vai ter o mesmo resultado que você faz um cursinho de inglês. Porque são propostas diferentes. E hoje, a segunda pergunta dentro dessa. Quem é o seu público-alvo? Meu público-alvo são adultos que já tenham tido contato com o inglês anteriormente, mas têm muita dificuldade de estruturar a fala. Porque as minhas técnicas são focadas nisso. De te ajudar a organizar as tuas frases, conseguir falar com mais fluidez, com mais tranquilidade,
facilidade, com mais eficiência na tua comunicação. Então, todas as estruturas, todas as estratégias que a gente utiliza são focadas em pessoas que já tiveram contato. Você é uma pessoa perfeita para entrar na mentoria. Porque eu percebo que você tem conhecimento, tem base, tem uma estrutura muito boa. Eu só vou aperfeiçoar, eu vou lapidar o que você já tem. Então, essa questão de, Amanda, eu ainda paro para pensar. Quando eu te digo que a gente não deixa de traduzir, é porque, assim, é questão de segundos, tá? Você não vai ter que parar para analisar o que você vai falar, né? Na mentoria a gente trabalha isso também, mas te dá mais liberdade de comunicação, né? Então, faz com que você realmente tenha um resultado de uma comunicação mais assertiva. Perfeito. E assim, a gente tem em mente, não é, nós que somos adultos, até não tão adultos, porque quando eu era adolescente, como tu também tinha dificuldade em inglês, eu tinha muita dificuldade em inglês, né? Como eu te falei, até praticamente quase reprovei inglês. É até engraçada a história, se der tempo no final eu te conto. Mas enfim, a gente tem assim em mente que inglês é um negócio difícil de aprender, é um negócio que, poxa, é outra língua. Qual era a minha dificuldade? Eu olhava lá o W, o Y, W misturado com H, com não sei o que. Eu digo, rapaz, isso aqui não tem sentido nenhum pra mim. E aí, o A, ele tem vários sons diferentes, de acordo com as palavras diferentes, enfim. Assim, a gente tem em mente que aprender inglês é uma coisa difícil, demorada. E aí eu te pergunto, tem que ser desse jeito? Tem que ser difícil e demorado ou não? Honestamente falando. Tem que ser difícil e demorado? Eu vou ser muito sincera contigo. Depende do teu conceito do que é difícil. Como assim? Algumas pessoas têm habilidades mais inclinadas para línguas. Outras têm áreas mais inclinação para áreas de exatas. Então, isso também interfere. Vai ser mais difícil para quem não tem muita habilidade com esse ponto. Mas, com a estratégia certa, a gente consegue desenvolver mais rápido. Vou te dar um exemplo sobre mim mesma. Eu não tenho dificuldade com linguagem. Mas eu sou extremamente complexada. Eu tenho muita dificuldade com números. Então, eu tenho também com linguagem e com números. Aí, pode jogar fora. Vamos te estudar, tem que te estudar. E eu tenho muita dificuldade com a área de exatas. Sempre tive. Uma vez eu saí de uma prova de concurso chorando, porque eu não consegui resolver uma questão de matemática que o professor tinha ensinado. Não sei como que aquele homem descobriu aqui. Caiu caiu a questão que eu tinha visto 3 dias antes. Mas eu não sabia resolver. Não porque eu não tinha estudado, mas porque eu tenho dificuldade. Aí tem um ponto. Talvez, se eu tivesse tido um mentor que entendesse a minha dificuldade e me ensinasse de uma forma estratégica, eu teria resolvido aquela questão. Talvez o meu problema com matemática é porque eu ainda não encontrei um mentor que entenda a minha dificuldade e traça a estratégia certa para desbloquear o meu problema com matemática. Então, talvez o aluno que já estudou inglês de todas as formas não desenvolve porque ele ainda não encontrou o método certo para que ele consiga desbloquear o problema dele. A fala, a comunicação, o listening, o que seja o que for, a habilidade que for, né? Então, eu parto muito do princípio de estratégia específica para cada pessoa, né? Vou voltar com o exemplo do alfaiate, né? Quando eu vou numa costureira, a sua secretária, ela provavelmente não vai vestir a mesma roupa que eu. Não tem o mesmo caimento. Sou mais alta, né? Ela é mais baixa. Então, cada um tem o seu estereótipo. Se a gente pegar a mesma roupa, não vai caber. Então, a mesma estratégia que eu usaria com você, eu não tenho como usar com ela, né? Porque você tem a sua limitação, a sua dificuldade, o seu ponto para trabalhar. Ela vai ter o dela, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa. Essa questão da dificuldade, ela é muito relativa também, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que como tu tá falando aqui, que tem uma estratégia para cada pessoa. Aí, as pessoas podem estar se perguntando aqui, tá, tudo bem, mas aí essa estratégia, ela inclui também frequência? Quantas vezes por semana? Aí, se botar menos vezes por semana é um valor, mais vezes por semana é outro valor. Essa adaptação também você faz? Faz, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo é você ter pelo menos um encontro com o mentor para que ele consiga traçar as estratégias corretas para você, certo? Amanda, se eu fizer 4 vezes na semana, eu aprendo mais rápido de quem tá fazendo uma? Depende.
Depende muito. Porque eu tive uma aluna, por exemplo, que antes de começar a mentoria comigo, ela fazia 4 vezes na semana com um outro professor particular, que ainda não tinha identificado as dificuldades dela, mas só passava conteúdo, né? E aí ela falou pra mim, Amanda, eu posso te contar uma coisa? Eu disse, pode falar. Eu aprendi com você e desenvolvi mais fazendo 1 vez na semana do que 4. Porque não é quantas vezes você faz, mas de que forma, qual é a qualidade da entrega daquele acompanhamento. É como, né? É o jeito. É o como e não quantas vezes. Agora, se eu faço mais vezes com estratégia, eu aprendo mais rápido. Turbina. Sim. Então, depende do que você tem de investimento financeiro e tempo. Sim. Porque às vezes a gente tem o dinheiro, mas não tem tempo. Sim. Às vezes a gente tem tempo, mas não tem o dinheiro. Sim. Então, vai variar muito do que você está disponível para investir naquele momento, né? Ah, sim, você falou muito aqui da questão da análise e tal. Aí, quando esses encontros, eles consistem em quê? Em uma sequência, uma conversação, como você está falando, cada um com seu cada um, né? Mas como é mais ou menos assim, para quem está assistindo, a gente ter uma ideia e dizer assim, é para mim. Tá, vamos lá. É porque sem te mostrar o material, fica difícil um pouco contextualizar, porque eu vou falar termos técnicos e as pessoas talvez não entendam, mas vou tentar simplificar. Isso. Vamos lá. Existe um começo, meio e fim da aula de cada encontro. Então, a gente começa com perguntas e respostas simples, para ver ali. Todas as aulas? Nem todas. Certo. Vai depender da tua necessidade. No geral, a maioria dos meus mentoreados tem sido assim. Então, eu vou te dizer a estratégia que eu estou usando com a maioria, né? Vamos dizer assim. Tudo adaptado para cada um, né? Nível de pergunta, contexto, então tudo tem uma história, né? Qual é o assunto daquele aluno? Ele trabalha embarcado, então vamos falar aqui, colocar um contexto de offshore, que trabalha embarcado. Ah, mas a minha aluna, ela é advogada lá nos Estados Unidos, então eu monto isso, não é a mesma aula para todo mundo. Algumas vezes a estrutura, ela se repete, depende. Então vamos lá. Estratégias que eu utilizo bastante. Então, eu trabalho com perguntas e respostas, aquele quebra-gelo, para ver como é que o aluno desenvolve. Depois, eu venho com uma quantidade de chunks, que são estruturas específicas para que ele consiga montar as ideias deles. A gente também tem a questão de vocabulário contextualizado. Uma outra etapa é fazer o Speak Under Pressure, que é o quê? Te dá um tempo específico, cadenciado em 3 etapas, em que você vai pegar os chunks que a gente viu e o vocabulário anterior para desenvolver. Você vai me contar, por exemplo, talk about your routine. Então, você vai começar falando 30 segundos. E aí, você para. Eu digo, ó, acabou 30 segundos. Começa de novo, adiciona mais informações até 45 segundos. Você volta e você já começa a falar com mais tranquilidade. Porque você está repetindo algo que você já tinha dito. E adiciona mais informação. Passou 45 segundos, para de novo. Volta para o começo da história, adiciona mais informação até completar 1 minuto, né? E você não pode parar de falar durante esse tempo, né? Então, aqui a gente já pegou a contextualização do chunks, a gente já pegou a contextualização dos vocabulários, que não são vocabulários soltos, são contextualizados, beleza? Tem outra técnica que é o reformulação de frases, onde eu pego o contexto do tema daquela aula, daquele encontro, e ele vai reformulando aquela frase de 3 formas. Então, se eu disser assim, Júnior, your sentence is, I love chocolate. How can you say this in different way? Two different way. Então, você vai ter que dar um jeito de pensar para mim dizer que chocolate, você gosta de chocolate de forma diferente. I like chocolate. Não, tu falou qual? Primeiro, I love? I love chocolate. I like chocolate. Não, você tá só trocando o verbo. Quero que você me diga de outra forma. I'd like chocolate right now. Oh, right, okay, it's good. So, how can I say chocolate é minha sobremesa preferida? Igual a outro nome. Deserto. Desert, yes. Tá. Desert. Entendeu? Então, é desert was a dessert. Então, desert. tem essa variação aí de pronúncia também, dependendo do que você falar. Mas, enfim. Então, aqui a gente já ganhou vocabulário contextualizado. Porque é a questão do sinônimo. Como que eu posso dizer isso de outra forma? Se eu não lembro como eu digo daquela outra, né? Então, assim, e outras técnicas também que a gente vai colocando dentro da necessidade do aluno. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar meu listening. Então, a gente vai ter uma cena e vai ter uma contextualização. Vou perguntar o que você está entendendo, me descreve o que você está vendo, o que eles falaram, qual foi a palavra-chave ali da conversa. Enfim, toda habilidade, cada habilidade trabalhada de uma forma diferente. Entendi. Entende? E o tempo, ele é igual para todo mundo ou não? Tipo assim, alguém faz meia hora, um faz 1 hora, outro faz 2 horas. O tempo de vamos dizer, chama aula. Hoje o padrão é de 55 minutos, né?
é o que eu coloco ali como o disponível para cada encontro. Uhum. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com encontros de 30 minutos, né? Uhum. Pelo menos não no formato da mentoria. Uhum. Porque aí quebra um pouco o raciocínio, né? De todo passo a passo que eu aplico. Uhum. Ou eu reduzo as técnicas aplicadas, que são Sim. várias técnicas dentro do mesmo encontro, Uhum. né? E elas estão conectadas. Então, eu deixo de fazer algo com esse aluno, e eu particularmente não gosto muito, mas depende. Às vezes a pessoa só tem aquele tempo, então tudo bem, a gente adapta. Essa é a vantagem da mentoria, é ter algo que vai encaixar para a tua realidade. Teacher, não tenho 1 hora, não tenho 55 minutos, a gente consegue fazer 30? Vamos bolar uma estratégia para te ajudar. Perfeito. Né? Então, é diferente. Você não vai chegar no curso e dizer assim, olha, mas eu só consigo ficar meia hora, eu vou embora depois, tá? Uhum. Você não tem como sair no meio Sim. né? Então, a mentoria tem essa vantagem também. Tudo é desenhado para você. Perfeito. Pessoal, nós estivemos aqui com Amanda Moraes, professora, mentora de inglês. Uma pessoa muito agradável, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui, foi muito interessante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que, assim como eu, né, um dia disseram assim, cara, eu vou aprender inglês. E aí, no meu caso, eu fui da maneira mais louca. Assim, eu vou lá pra Dublin, não sei falar nada, não lembro mais nem do verbo to be, passei alta necessidade lá. Eu cheguei lá, eu fiquei na rua, porque o lugar onde eu ia ficar, tava fechado. Eu cheguei no dia de feriado, tudo fechado. E eu fiquei lá, nesse dia tava dando a sensação de menos 13 graus. Nossa. Era um dia mais frio da história de Dublin. Menos 13 graus. Gente. Cara, eu fiquei passando uma necessidade, né? E aí eu digo, meu Deus, e agora? Porque o lugar onde eu vou ficar tá fechado, tá tudo fechado. E aí eu vi um gurizinho jogando bola, né? Aí o cara, eu vou ter que tentar me comunicar com essa criança lá. Um moleque todo empacotado, jogando uma bola aqui. Aí eu disse, hi, my name is Junior. O guri ficou me olhando assim, né? Aí, from Brazil, I can't speak English. Aí ele, tu é brasileiro? Eu sou brasileiro também. Eu digo, glória a Deus. Aí eu comecei a contar pro guri, ele, não, peraí que eu vou chamar meu pai. Aí foi o pai dele que me salvou. Gente. Mas aprendi inglês de uma maneira louca, não é? Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem aprender inglês, mas que às vezes não querem aprender dessa maneira, ou então às vezes não tem como sair aqui do Brasil, largar tudo que tem e fazer essa experiência fora do país. Qual é a mensagem que você deixa para elas? Existe realmente a possibilidade delas realmente aprenderem inglês? Isso está acessível de uma maneira eficaz para elas hoje, através do seu método? E também, eu queria, só para finalizar também, deixe essa mensagem e diga como, além do Instagram, como que as pessoas fazem. Elas se chamam no Instagram e você faz a questão do curso pelo Instagram, é no Hotmart. Como é que funciona a questão da compra do curso? Tá. Do curso não, perdão. Da mentoria, perdão. Bom, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu preciso dizer é, você tem chance de aprender o que você quiser, tá? Independente de idade, independente de tempo, se for a sua prioridade, você consegue, tá? E dentro da mentoria, a gente tem uma estratégia que vai se adequar a você. Não é um padrão, é tudo desenhado para você. Mas você não pode desistir. Outra coisa que a gente precisa pensar é, esquece todos os mitos de eu só aprendo se eu morar fora, eu só aprendo se eu tiver mais novo, eu só aprendo se eu tiver dinheiro. Não, nenhum desses pontos é verdade, tá? Você tem muito material de graça na internet. É por isso que eu falo que depende muito da tua força de vontade, do teu interesse. Material de graça tem, né? Se você pode investir numa mentoria, melhor ainda, porque vai acelerar o teu processo, né? Idade não tem nada a ver com aprendizado. Você pode aprender o que você quiser em qualquer tempo, tá? Morar fora não é garantia de aprender inglês. Então você pode aprender aqui mesmo, no cantinho da sua casa, sem sair de casa. Eu tenho um aluno, só uma curiosidade, que moram nos Estados Unidos, Canadá, estão lá há mais de 5 anos e não conseguem se comunicar em inglês. Sim. Então será que é morar fora que determina que eu vou aprender ou não? É estratégia, é acompanhamento. Então, se você tem alguém que realmente consegue montar um planejamento estratégico, te acompanhar, identificar a tua necessidade, com certeza você avança e aprende independente de qualquer um desses pontos, né? Agora, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a mentoria, você pode entrar lá no nosso Instagram, It's Amanda Teacher. Tem o link que vai direto pro meu WhatsApp. Eu vou até pedir para deixar a descrição no vídeo para o pessoal também. Pronto. It's Amanda Teacher. It's Amanda Teacher. Bem facinho, nem tanto, né? Mas você vai encontrar lá.
Coloca Teacher Amanda, que eu acho que também aparece. Bota mentoria. Se você escrever lá no Instagram mentoria, muitos alunos têm me dito isso, né? O primeiro perfil que aparece é o meu, né? Fiquei muito feliz. O Instagram está ao meu favor, né? Mas a gente pode conversar para ver um plano mais adequado para você. Mas hoje a gente tem um acompanhamento da mentoria a partir de 12 de 177. Então cabe no bolso aí, né? Sim. Tá? Então entre em contato, vai ser tudo desenhado para você no seu tempo, tá? Do seu jeito de aprender, e a gente vai conseguir destravar aí essa comunicação. É isso aí, professora, mentora Amanda, muito obrigado pela sua participação. Hoje, então, você só faz a mentoria, né? Quem quiser contratar como professora particular do meu filho, isso aí não. Ou, eu não trabalho com criança. Não trabalho com criança, não. só com adulto, como você falou. Só com adulto, então, isso aí tá descartado. Tá. Não, né? Mas a gente vai pensar. Vamos ver aí. Qual a idade dessa criança, né? Vamos pensar num plano. Mas é essa questão. Hoje a gente ainda não tem curso gravado, né? Então a gente tá produzindo, tá aí no forninho. Então, quem sabe aí num próximo convite, né? Com certeza. Falando aí vamos fazer o lançamento aqui. Oxe, não é? Vai ser maravilhoso, Wonderful. Gente, muito obrigado, professora. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui. Não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. E é isso aí. Vamos embora. Tchau, tchau, tchau. Bye, bye.